Queridos, deixa eu girar o assunto por aqui, porque o presidente Lula anunciou o reajuste do salário mínimo e também a faixa de isenção do imposto de renda. Segundo o presidente, a medida faz parte do projeto de governo de recompor as conquistas perdidas pelos trabalhadores nos últimos anos. A gente vai acompanhar um trecho do que ele disse agora. O salário mínimo passa a valer R$ 1.320 para trabalhadores ativos e aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real, acima da inflação, pela primeira vez depois de 6 anos. Nos próximos dias, encaminharei ao Congresso Nacional um projeto de lei para que esta conquista seja permanente e o salário mínimo volte a ser reajustado todos os anos acima da inflação, como acontecia quando governamos o Brasil. Estamos mudando a faixa de isenção do imposto de renda, que há 8 anos estava congelada em R$ 1.903. A partir de agora, o valor até R$ 2.640 por mês não pagará mais nenhum centavo de imposto de renda. E até o final do meu mandato, a isenção valerá para até R$ 5.000 por mês. Muito bem, gente, está aí o pronunciamento de ontem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Quais são os pontos principais que você destaca para a gente, mano, desse pronunciamento ontem? Olha, eu diria que o ponto principal é esse populismo que promete aumento de salário independentemente de qualquer coisa, porque como a gente já conversou aqui no Morning Show, você não pode aumentar salário na canetada. A vontade de ter um aumento salarial para as pessoas não basta. A gente precisa ter condições reais e concretas de aumentar o salário. Isso passa por aumento de produtividade, uma agenda que reduza o peso do Estado sobre quem gera emprego. E isso, infelizmente, o governo não toca. Então, tentar promover o resultado final, que é o aumento de salário, sem fazer o dever de casa, criando as condições para o aumento da produtividade, que pode levar, de fato, ao aumento da renda do trabalhador, é uma conta que não fecha. Fecha essa conta, Pavanato? Não fecha, e o governo deveria estar focado em reduzir o desemprego. E digo para vocês já, aumento de salário mínimo não resolve o problema do desemprego. Pelo contrário, tende a piorar, porque você vai ter um maior custo para a contratação do trabalhador, então você vai preferir muitas vezes manter ele na informalidade por conta disso. Às vezes até um trabalhador que estava formal acaba ficando informal. E a verdade é que mesmo que o salário mínimo na canetada, o presidente foi lá, escreveu que o salário aumentou, fosse realmente algo que fosse real para a população, fosse chegar nas mais baixas camadas da população, R$18 não resolve coisa nenhuma. O Lula prometeu picanha para as pessoas. Quanto de picanha dá para comprar com R$18? Não dá para comprar nada. É puro e simples populismo para tentar enganar as pessoas, passar uma sensação de que está tudo bem, enquanto o desemprego aumenta, enquanto a taxa de juros está alta porque tem que controlar a inflação, enquanto as contas públicas estão desequilibradas e o Lula não faz nada para resolver esses problemas reais. Então ele joga algumas migalhas ali, enquanto ele está lá com a sua mesa farta de picanha e o pobre é obrigado a comer abóbora, porque não tem picanha. Não tem tudo aquilo que ele mentiu na campanha que ia fazer. R$18 não resolve coisa nenhuma. Sem contar que piora a situação do desemprego, que deveria ser o foco do Lula. Assim como o Mano falou, é verdade. Se você aumenta o salário mínimo e não tem um aumento de produtividade, vai ficar mais caro para o empregador contratar. Então ele vai contratar menos. Isso é lógica básica, é simples. O Lula está fazendo populismo para enganar as pessoas e tem gente que acredita, pessoal. Nós não podemos cair no papinho desse cara. Ele não está resolvendo os problemas que ele deveria resolver. As contas públicas estão quebradas e ele não faz nada para isso. Cadê os privilégios que ele não corta? E o salário dos diretores da Petrobras que aumentou muito mais do que o salário mínimo e ele não faz nada? Cadê, gente? Os privilégios continuam. A reforma tributária não avança, a reforma administrativa não avança e você cada vez mais paga imposto. Porque o Lula o tempo todo fala, nós precisamos aumentar imposto, porque ele quer aumentar a arrecadação. Em vez de cortar privilégio, ele quer tirar mais dinheiro do seu bolso. Sim. Antônia, só antes de passar para você, deixa eu trazer aqui um pronunciamento de Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro. Nas redes sociais ele falou sobre o salário mínimo e ainda destacou o aumento do novo salário do presidente da Petrobras. O ex-ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro citou o valor de R$165 mil, que não condiz com o aumento real do diretor Jean Paul
Prats. Ciro falou, abre aspas, Lula convoca em cadeia nacional de TV para anunciar aumento de R$18 para o salário mínimo, fecha aspas. Ele ainda disse, o companheiro presidente da Petrobras teve o salário aumentado para R$165 mil, ou seja, o aumento do salário mínimo é menos de 5 vezes o salário da companheirada. O PT é isso aí, é o que disse o ex-ministro Ciro Nogueira. Certo, minha querida Antônia Fontinelli? Como é que você vê isso? Olha, ontem eu falei com o ministro e aí ele me pediu que eu lesse esse tweet aqui, que é muito mais importante do que isso aí que ele acabou de falar, que não é muito mais importante, mas ele falou, olha, eu não tive oportunidade de falar ainda na televisão sobre isso, eu fiz um tweet, se puder ser reproduzido, que é o seguinte, sabe o que os paulistas vão ver? Um aumento de salário mínimo que é bem mais que o dobro do salário mínimo federal. Sabe o que não vão ver? Rede Nacional para se promover como o pai dos pobres. Tarcísio fixa mínimo paulista em 1.550 com reajuste maior que o de Lula. O governador Tarcísio tem o DNA do verbo com a letra F, que importa para o povo, fazer e não falar. Teve espaço para agir, assim como o presidente Bolsonaro e fez agora em São Paulo. O Brasil precisa é disso. Vocês entenderam o recado? Eu entendi que o ex-ministro da Casa Civil, o senador, já está aí plantando a sementinha de um Tarcísio candidato a presidente, pelo que eu entendi e pelo pouco que eu conheço do Ciro Nogueira. O que vocês acham disso? Fê, eu não sei se você percebeu, mas a Antônia Fontinelli, em feriados, ela estabiliza o tom de voz dela de uma maneira extremamente soft. Você reparou nisso? Preciso aprender com ela. Maravilhosa. São as joias. Me pareceu uma analista de economia, meu. São as joias. Por que as joias? São as joias, porque as joias deixam a mulher um pouco mais soft. Olha a joia Olha da só, Antônia Fontinelli. ela está simplesmente hoje uma mulher de milhões. Olha as pérolas no Nada como uma articulação entendeu? Com shake árabe, né, Felipe lógico, Campos? Olha os anéis, as pérolas, entendeu? Então, assim, hoje ela está soft. Né? Muito bem.